Você conhece os benefícios da PlayStation Plus Deluxe e os melhores jogos desse catálogo você conhece? Fala, sobrinhos, Alex na área, tudo bem com vocês? Seguinte, sobrinhos, hoje eu vou trazer pra vocês um top 10 melhores jogos da PlayStation Plus Deluxe e eu vou trazer também os benefícios que você tem ao ser um assinante da Deluxe. Fica comigo até o final do vídeo pra você ver. Bora pro vídeo que tá barra pesada! Então nós vamos começar com os benefícios, que são 3 catálogos a mais que tem do que na assinatura da Extra. Esse aqui é o catálogo da avaliações de jogos e nós estamos contando com 60 jogos nesse catálogo. E aqui nós temos o catálogo de clássicos, que é PS1, PSP e PlayStation 2. Cara, esse catálogo é especialíssimo. Ele tem 109 jogos esse catálogo. É mais um diferencial, é mais um benefício do Deluxe. E por último, esse catálogo de remasterização, que são os jogos feitos para PlayStation 3, que eles fizeram um port para PlayStation 4 e PlayStation 5. Era para ter mais jogos aqui, porque na assinatura Premium seria o streaming que nós ainda não temos aqui no Brasil. Mas eles fizeram alguns jogos de PlayStation 3 para a gente conseguir jogar aqui no Brasil através de baixar os jogos. A gente baixa os jogos e joga, que são jogos de PlayStation 3, que nós contamos aqui com 42 jogos nesse catálogo, somando um total de 211 jogos. Esses são os benefícios de você assinar a PlayStation Plus Deluxe, que vai ter a mais se você for assinante da Extra. Então bora lá, começando essa super lista com o remaster The Last of Us Left Behind. E o game é uma DLC de The Last of Us Parte 1 e foi lançado para PlayStation 3 em 14 de fevereiro de 2014. E a história se divide em 2 tempos. Em um, antes dos eventos de The Last of Us, a adolescente Ellie passa seu tempo brincando e se divertindo em um shopping junto com sua melhor amiga Riley. E no outro, durante os eventos de The Last of Us, Ellie procura suprimentos dentro de um shopping abandonado para poder cuidar de Joel, que se feriu seriamente após uma luta na Universidade do Leste do Colorado. E continuando, mais um remaster com Strider. E Strider tem a mesma pegada do seu clássico, feito para PS1 e também para Mega Drive. O jogo é um hack and slash de plataforma e aventura, que foi lançado em 2014 para PlayStation 3. E ele é uma reinicialização do game feito para Mega Drive e PS1, Strider de 1889. E nós controlamos o personagem principal da série, que é o Strider Hiryu, em um ambiente livremente explorável em busca de armas e itens. A principal arma de Strider é seu Cypher, uma arma de plasma que pode ter várias propriedades. E a trama do game é uma releitura da história central de Strider, que gira em torno da batalha de Hiryu contra o Grão-Mestre Meio. O próximo da lista também é um clássico de PlayStation 3 remasterizado para PlayStation 4. Eu tô falando de Beyond Two Souls. E o game foi originalmente lançado em 8 de outubro de 2013 para PlayStation 3. E o jogo é centrado em questões sobre aquilo que acontece após a morte. E o jogador controla a personagem Judy Holmes durante 15 anos da sua vida, numa viagem para descobrir o significado de Aiden, uma entidade sobrenatural que está ligada a Judy desde seu nascimento. E o produtor fez notar que os jogadores podem ser capazes de descobrir o que está além, após terminarem o jogo. E o último remaster que eu trago para vocês é o grande God of War 3, feito para PlayStation 3 e remasterizado para PlayStation 4. E o game de 2010 é ambientado na Grécia Antiga, com a vingança de Kratos sendo o tema central contra os deuses do Olimpo. E o próximo dessa lista, e pra mim o melhor, é Resident Evil 1 Director's Cut, que é um jogo de survival horror lançado originalmente para PlayStation 1. E o game é o primeiro título da série de jogos Resident Evil. O enredo segue Chris Redfield e Jill Valentine, membros de uma força-tarefa de elite conhecida como STARS, enquanto investigam os arredores da cidade de Raccoon City após o desaparecimento de seus membros de equipe.
E mais um clássico para PlayStation 1 que é Tekken 2. E o game foi originalmente lançado para fliperamas em 1995 e portado para o PlayStation 1 um ano depois. A versão arcade foi lançada posteriormente no modo Arcade Story de Tekken 5 para PlayStation 2. Existem 25 lutadores jogáveis no jogo, incluindo 17 veteranos e 8 novatos. A versão do console doméstico também introduziu novos modos de jogo básico para a série. Tekken 2 foi um sucesso comercial de crítica, tornando-se um dos jogos mais vendidos para PlayStation 1. E mais um remaster de PlayStation 3 agora com Uncharted The Nathan Drake Collection. E o título é uma remasterização e coleção dos 3 primeiros jogos eletrônicos da série Uncharted, desenvolvido pela Bluepoint Games. E as histórias acompanham Nathan Drake, um caçador de tesouros que viaja ao redor do mundo à procura de mistérios históricos. Os 3 títulos são de ação e aventura com elementos de plataforma, sendo jogados a partir de uma perspectiva em terceira pessoa. E todos os jogos tinham sido desenvolvidos pela Naughty Dog. E agora os 3 últimos são uma participação especial, que são as avaliações dos jogos que nós temos. Esses jogos não são completos, mas nós podemos jogar até 2 horas de cada, e eles merecem estar dentro desse top 10. E o primeiro é o Hogwarts Legacy, que é um jogo de RPG e ação, onde nós construímos o nosso bruxo para ser aluno de Hogwarts. E o game é ambientado no final do século XIX no universo de Harry Potter. Um século antes dos eventos narrados pelos livros, onde controlamos um aluno matriculado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e aprendemos a manejar uma série de habilidades e objetos mágicos. E com a ajuda de seus colegas e professores, embarcamos em uma jornada para desenterrar um antigo segredo que há muito está escondido no mundo mágico de Hogwarts. Nós contamos também com a avaliação de God of War Ragnarok, que foi lançado dia 9 de novembro de 2022 e é o 9º título da série God of War. E o game é a sequência de God of War 2018, baseado na mitologia nórdica e passado na antiga Escandinávia. Protagonizados por Kratos e seu filho Atreus, servindo como o final da era nórdica da série. O jogo dá o início ao Ragnarok, uma série de eventos que trazem o fim dos tempos ao retratar a morte de alguns deuses nórdicos que foi predito no jogo anterior, após Kratos ter matado o deus Aesir Baldur. E por último nós temos também a avaliação do jogo The Last of Us Part 1 Remake. O jogo nos trouxe uma repaginada, apresentando jogabilidade e controles revisados, incluindo combate e exploração aprimorados e opções de acessibilidade expandidas. A história para um jogador segue Joel, que tem a tarefa de escoltar a jovem Ellie através dos Estados Unidos pós-apocalíptico e se proteger de criaturas canibais infectadas pela mutação do fungo Cordyceps. No catálogo da PlayStation Plus Deluxe nós temos 1 hora para degustarmos desse belíssimo jogo feito em 2022, um remake da série The Last of Us Parte 1. Então, sobrinhos, fala aqui pro seu tiozão o que vocês acharam desse top 10 e dos benefícios de ser um assinante da PlayStation Plus Deluxe. Você gostou? Você é assinante? Tá pensando em assinar? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião e também quero saber se você pensa em assinar a PlayStation Plus Deluxe. Ah, e também não esquece, deixa aqui qual é o seu jogo favorito desse catálogo lindo, maravilhoso, que eu sou assinante e não estou aqui pra te convencer a assinar esse pacote, e sim a te ajudar na escolha se você assina ele ou não. Mas é isso que eu tinha pra hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa aquele like esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!